Amém? Todas as coisas, tanto na saúde quanto na alma. Amém? Para mais uma pessoa, vamos lá? Amar, eu desejo, amém, todas as coisas, tanto na saúde quanto na alma. Amém? Só mais um. Mais um, vamos lá? Amar, eu desejo, amém, todas as coisas, tanto na saúde quanto na alma. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, aleluia. Eu te conheço, não conheço? Estou feliz de te ver aqui, menina. Quanto tempo? Como é que é o seu nome? A Laura. Você tem uma prima também, não tem? Gabi. Tô com saudade dela. Lembra o amor da Laura? É? Ah, mas é a Gabi que vinha de segunda-feira no culto da Geração Vitória. Você tá bem? Ah, então tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vou amar, tudo vem de ti. As palmas passam por Estar aqui. Hoje vou caminhar, tu és a direção, e só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. A ti eu vou clamar, isso vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, e só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Tudo que eu Aleluia. Alabadore calamanda. Oh, aleluia. Eu me Alamando de calamanda. braços, onde Ele mandará. Ele mandará. refúgio. Ele calamanda. Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso.
coração essa certeza, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, mas muitas vezes, Senhor, nosso coração fica em conflito e ficamos em dúvida, Senhor, em dúvida do Teu amor, em dúvida do futuro, em dúvida, Senhor, do que será de nós, do que será de mim, do que será do meu casamento, do que será da minha vida profissional. Mas eu quero dizer: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Entrego, Senhor, nas Tuas mãos as minhas preocupações. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, a minha família. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, a minha saúde. Entrego nas Tuas mãos o meu coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada um dos Teus filhinhos e filhinhas, Senhor, que vieram hoje na Tua casa, Senhor. Aqueles que o coração está destruído, Senhor, que o Senhor possa restaurar. Aqueles que estão sem esperança, que eles possam enxergar a esperança em Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão doentes, que possam ser curados, Pai. Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, que possam conhecer o Teu amor, a Tua graça, a Tua fidelidade, Senhor. Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque eu posso ouvir e sentir o Teu toque, Senhor, e a Tua voz. Obrigada, Senhor, aleluia. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo,
bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Que domingo especial, meu Deus, quantas visitas. Murilo, eu esqueci sempre o nome da sua esposa. Camille e a Melissa. Ah, gente, que alegria. Sejam muito bem-vindos. Vocês sabem que a casa é de vocês, né? Fique à vontade. Glória a Deus. Danilo trouxe a família, estou muito feliz. A esposa linda dele também. Seja muito bendita, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando ele canta porque. Aleluia. Cadê vocês? Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. Eu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então caminha assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas ele cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um guarda-manhã. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem largado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Poderia cantar mais uma vez esse louvor, mas eu quero convidar aqueles que não estão conseguindo dar passos em direção a Jesus, aqueles que estão precisando de um colo de Jesus, aqueles que estão tristes, desanimados, desesperados.
Senhor possa te abraçar com todo amor e carinho e mudar a sua história, mudar os seus passos. Que vem aqui à frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Pode vir mais pra frente. Vem. Fica do ladinho dela aqui. Amém. Glória a Deus. Ju, fica aqui do lado da Maiara, por favor. Aleluia. Mais alguém precisa de um carinho do Senhor? Aleluia. Mais alguém? Tá todo mundo firme do Senhor? Tá? Não tem problema, ninguém tem problema. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos. Amém. Aleluia. Pedir para o pastor Saulo levar o microfone até a pastora Zilda para que ela faça essa oração. Aleluia. Bendito é o seu nome, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor, estamos na tua presença, Jesus. Pai, agradecemos a ti por ter chegado até a sua casa. Senhor, estamos aqui certos, Senhor, está ao nosso lado. Certo que o Senhor está aqui para nos socorrer. Certo, Senhor, que o Senhor está aqui para nos amar de forma inesquecível. Pai querido, as tuas filhas estão aqui carentes da tua misericórdia. Nós somos carentes da tua misericórdia. Entra agora, Senhor, com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua bênção, Senhor, com saúde, com paz nos corações das tuas filhas que te clamam nesse momento. Pai, essa igreja te pertence, esse povo é teu, esse povo crê nas tuas promessas. Nós queremos, Senhor, no dia a dia, como nós temos aqui, viver a cada dia contigo, viver, Senhor, cada vez mais na tua presença. Senhor, que nossos atos, que a nossa vida seja sempre em adoração, Senhor. Pai querido, tu sabe o desejo de cada coração. Tu sabe, Senhor, o que nós precisamos. Tu sabe o que as tuas filhas necessitam. Entra, Pai, com providência, com saúde, com paz, com graça. Em nome de Jesus, eu já te clamo e te agradeço. Amém, amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, aleluia. Vamos cantar esse louvor de novo? Aleluia. Aleluia, aleluia. Até o fim. Se não inimigo ao seu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir. Posso ouvir você? Os braços de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia! Coloca pra gente em Lucas 21, 1 ao 4. A palavra do Senhor aqui, ela tem uma palavra bastante direta, bastante diretiva aqui para a gente aprender sobre princípios de entrega ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e olhando ele, então aqui quem está olhando é Jesus, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Então, tem ali um gasofilaço, como esse que a gente tem aqui, tem os ricos vieram e jogaram, provavelmente, se era rico, jogaram grandes quantidades de dinheiro, imagino eu. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Então Jesus está observando os crentes. E é importante entender que se o Espírito Santo de Deus está em nós, logo nós somos observados o tempo todo. E ele observa ali aquelas pessoas vindo trazer a sua oferta,
ao gasofilácio. Então aqueles homens que tinham posse trouxeram, e ele viu essa viúva, uma pobre viúva, entregando 2 pequenas moedas. Hoje quem tem moeda no bolso não tem nada, não é isso? Teve até um tempo lá, se a gente pegar final do século passado, quando tinha umas moedinhas, até dava para fazer alguma coisa, né? Agora precisa de muitas moedas para tentar fazer alguma coisa, porque as moedas não têm valor aqui, se a gente fosse. E aquelas moedas também não tinham valor. E aí ele continua. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, do que lhe sobrava, sobrejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. O que Deus estava vendo ali naquele momento era o coração daquela pobre viúva. Ela falou assim: a minha certeza, a minha confiança está no Senhor. O pouco que eu poderia fazer sem Cristo não vale nada frente a tudo que eu posso experimentar e viver e vivenciar em Cristo Jesus. E é uma palavra muito interessante, porque no final o que Deus estava olhando ali não era o valor, não era a quantidade, mas era o coração, era a certeza, o conforto de saber de que havia um Deus na vida daquela viúva, e ele o reconhecia em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê neste mesmo Jesus, se a tua confiança está neste mesmo Jesus, venha com alegria. Vai de carro bem, bateria? Você sabe. Tem certeza? Está com saudade da bateria? Mas tem que perguntar? Acordar a vizinha. Isso é verdade, é uma mãozinha pesada, né? Eu já estava até vendo para colocar um acrílico aqui com esse. Amém. 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 Meu Deus. Vai ser com alegria. Vou até colocar o microfone para o Mateus e acrílico para vocês. Vamos todos ficar de pé, vamos louvar e adorar a Deus, vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Sabendo que o Senhor olha no nosso coração. Aleluia. Lugar
Nós temos dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor. É um privilégio poder ofertar na sua casa, Senhor. Que o nosso coração esteja no verdadeiro valor que são as suas coisas, Pai. Abençoe cada um que ofertou, Pai. Quem não pôde ofertar hoje, Senhor, que o Senhor venha com provisão na vida de cada um. Peço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Sim, as crianças podem vir aqui para a gente orar. Aleluia. Aleluia. Dede, você é o que conectou a coisa? Ele conectou. Estenda as suas mãos para cá. Traga a sua filha aqui para a gente orar com ela também. Amém. Ainda vai vir aqui um dia, hein, mãe? Estou de olho em você, hein? Tira suas mãos para cá. Pai querido, que alegria estar aqui, Senhor, diante destas preciosidades, Senhor. Flechas, Senhor, que serão lançadas no tempo certo, ó Pai. Mas que nesse momento, Senhor, elas possam ser afiadas, cuidadas, ensinadas, ó Pai. Que elas possam, Senhor, ser firmadas na rocha que é Cristo Jesus. Pai querido, que eles tenham uma manhã incrível na Tua presença, Senhor. Use, Pai, a pastora Mari, as ajudantes, Senhor, e fale com cada uma dessas crianças, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tomar o seu lugar, tomar o seu assento. Essa semana também nós teremos um dia muito especial. A pastora Zilda está se preparando para fazer uma viagem, vai ser na terça-feira, agora terça para quarta, na madrugada. Ela vai para Portugal, o Sherlockinho vai casar lá em Portugal, então ela está indo lá casar o neto. Representando a família, representando a Igreja Vitória, representando cada um de nós. E eu não tenho dúvida de que vai ser um momento muito incrível na presença do Senhor. Eu sei que da outra vez que ela foi lá, Deus falou muito com ela naquele lugar. E eu sei que falará ainda mais. Eu creio que, para a honra e glória do Senhor, nós teremos aqui relatos e testemunhos incríveis da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos, Senhor, a Tua serva, pastora Sena desta casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ser com ela, Pai. Ser com ela em todo instante, Senhor, que ela possa ter uma experiência extraordinária, Senhor, em família, contigo, Senhor. Que ela possa ter um voo agradabilíssimo, Senhor. Mas que o tempo que ela estiver ali em Portugal, Senhor, seja um tempo de desfrutar. Não com pesar, mas com alegria, Senhor. Não com dores, Senhor, mas com sorriso, ó Pai. Que ela possa ir lá, Senhor, naquela terra boa, Senhor. Ver as sementes germinando, Senhor. As sementes, Senhor, que o Senhor lançou. As flechas que o Senhor enviou para aquela terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que ela só volte de lá, Senhor, com as melhores lembranças, Senhor. Com as melhores experiências, Senhor. E com uma saúde renovada. Em nome de Jesus. Todos aqueles que creem, digam Amém. Obrigada, gente. A senhora não falou amém. Falei amém. Ouvi. Amém. Vou botar novinha, gente. Fala aí, novinha, você viu como ela tá bonita esse cabelo novo? A Moderna. O telefone da loja. Não, da peruca. Não. Quem não sabe, foi o último desejo do meu marido que eu cortasse o cabelo, coisa que ele nunca aceitou. Aí passaram-se quase 5 anos, eu falei, vou tentar. Espero que vocês consigam. Obrigada pela sua sinceridade. Oh, Jesus, só misericórdia. Obrigada por... Amém? Amém. Mateus, ora pela mensagem. Senhor Deus e Pai, em Sua presença nos colocamos, Senhor.
Tu és o nosso rei, o nosso guia. Que essa palavra, Senhor, seja o nosso direcionamento, Senhor, de conduta, de vida espiritual, Senhor. Que o Senhor use o pastor Salvador, Senhor, como instrumento teu, somente teu, para a edificação da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. O que é isso de Mateus 16, 24? Amém? Eu passei a semana viajando e eu imaginei que eu fosse falar de um assunto. Mas ontem Deus mudou tudo e não tem nada a ver com o que eu ia falar. Então, misericórdia. Tem Deus seja misericórdia. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Esse texto ele tem a ver, inclusive, com o louvor que nós cantamos agora de manhã. Ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Então Deus através da sua palavra, através de Jesus, está falando comigo e com você. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente cantou um louvor sobre isso, não cantou? Como é que fala o refrão lá dele? Vou seguir os passos de Jesus. Levar comigo a minha cruz. É a minha cruz, não é? Eu vou descansar. Tem a ver com isso, não tem? Às vezes a gente tem um entendimento errado da cruz. Às vezes a gente acha que carregar a cruz é carregar os nossos problemas, é carregar uma doença, é carregar a aflição, é carregar uma problemática que a gente tem. A gente imagina que a cruz é algo, que é um problema que nós temos e que nós vamos carregar, e não é isso que diz a palavra do Senhor. Existe um entendimento muito errado com isso. Parece que estou pegando todas as minhas dificuldades, desafios, e estou colocando nas costas e falando, agora eu vou seguir Jesus, levando a minha mala cheia. A palavra do Senhor diz lá em Mateus: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está falando assim: se eu vou aliviar, então não vai carregar a carga. Essa mensagem tem a ver com a cruz. E não negar a cruz. Entender a cruz de Cristo. Essa viagem que eu fiz, eu andei aqui pela Dutra, a gente foi... Na verdade eu voltei pela Dutra. E a gente passa... bem próximo da divisa São Paulo-Rio, talvez já seja Rio ali, mas está bem naquela região. Tem um templo enorme do lado direito da estrada, então sentido Rio de Janeiro. Não sei se alguém já viu esse templo. Mas é um templo satânico que tem ali. E eles têm umas cruzes, ele é tudo preto e vermelho, e tem cruzes colocadas lá de ponta cabeça. No final, estava até lendo um pouquinho, e a ideia ali daquela cruz de ponta cabeça é negar a cruz de Cristo. E aí aquilo me trouxe uma reflexão, porque se a palavra de Deus diz que nós devemos pegar a cruz e seguir, tudo que eu não posso fazer é negar a cruz. Isso me trouxe uma reflexão. Mas é importante entender o sentido e o significado da cruz de Cristo, desse amor todo, até para a gente poder tomar a decisão de forma bastante racional e não emocional, de forma bastante consciente. E não vai dar valsa. Não porque os outros estão indo. Eu preciso ir porque eu entendi, porque eu sei o que é a cruz, porque eu sei quem é o Cristo que estava aqui, mas não está mais. A tradição cristã, principalmente a tradição católica, usa muito a cruz, mas ela usa um crucifixo. Ela enxerga ali um Cristo pregado naquela cruz. Nós entendemos a cruz como um símbolo da nossa fé, mas uma cruz vazia. E aí, se a gente parar para pensar na história e entrar ali na tradição romana, a cruz era utilizada como um meio de condenação a diversas pessoas. Então, uma verdade que a gente precisa ter aqui é assim: Cristo e aqueles dois bandidos não foram nem de longe os únicos que foram crucificados. Nós tivemos milhares e milhares e milhares de pessoas que foram condenadas e crucificadas pelos romanos e por uma outra galera aí também. Tem mais gente que crucificou.
E aí, quando a gente pensa na cruz, é uma morte muito dolorosa. E ela tem ali alguns objetivos. Não é só de matar o cara. Ela quer subjugar o cara, de forma pública. Então faz com que ele carregue aquela cruz, e meio num caminho onde estão as pessoas. Coloca ele lá, pendurado, depois de ser maltratado. Meio morto, meio vivo. Num lugar onde as pessoas podem enxergar. Para que ele dê um recado de repreensão, um recado de medo. Um recado de ele falar, se você fizer, está ali, ó. Se levantou contra o regime, se levantou contra o império, olha o que acontece. Ela tinha ali um viés muito forte de controle, mas é uma das mortes mais cruéis que existe. Porque na cruz, você vai perdendo ali toda a tua força, teu peso vai ficando aqui nas tuas pernas, você vai comprimindo o seu pulmão, você vai ficando sem força para respirar. É como se o ar quisesse entrar, mas você não entra com esse ar. É uma crise muito forte de asma. Você imagina que Jesus ele fez 7 frases ali naquele momento, e para cada uma dessas fases ele tem que fazer toda a sua força nas pernas ali para tentar levantar o tronco, pregado naquele madeiro, para poder entrar o ar e ele poder soltar uma palavra, para ele poder dizer assim, ó, está pago, está consumado. Ele viveu isso tudo. É uma punição extrema, uma humilhação pública, um desencorajamento de rebelião e uma advertência aos escravos. Então esse era o objetivo da cruz, da crucificação. Mas a cruz com Jesus, ela foi diferente. Porque em tese, todos aqueles que foram crucificados de alguma forma se rebelaram, se levantaram, fizeram alguma coisa, havia algo a ser pago. Mas Jesus não tinha condenação. Jesus foi acusado de ser o rei dos judeus. Hoje, na verdade, ele é o rei dos judeus. Ele foi acusado de ser o filho de Deus. Hoje, na verdade, ele é o filho de Deus. Era isso que estava escrito ali, em cima da cruz. Aqui está o rei dos judeus. E aí, talvez a gente fique aqui com pesar, talvez a gente fique com uma situação como a de Pedro, né? Porque Pedro falou, não, você não vai para lá, eu vou te proteger, fica aqui, eu vou cortar a orelha do guarda, não vai acontecer nada com você, eu te protejo, porque de repente a gente tem essa preocupação, não, Jesus passar por tudo isso. E é interessante a gente entender que a cruz de Cristo, ela é diferente. E ela estava pré-estabelecida desde antes de tudo. Ela é pré-história. Pré-histórica. E a Bíblia nos dá a condição de dizer isso. 1 Pedro 1, 18, 20 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos, desculpa, estou mais rápido que você, né? 1 Pedro 18, 20, depois eu vou colocar Apocalipse 13 e Atos 2, tá? Você não lê daqui também. 1 Pedro 1, 18, 20, 18 ao 20 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então não foi pago com nada que o dinheiro pudesse comprar, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, então, sem nenhum tipo de julgamento, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, e aqui lê comigo, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então o que está dizendo é que já estava previsto antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no momento correto. Em Apocalipse 13, 8, a Bíblia também nos permite afirmar que a morte de Cristo já era um plano estabelecido por Deus para alcançar a minha e a sua vida. Olha o tamanho do amor de Deus, olha o tamanho do cuidado de Deus. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão... na verdade aqui, se a gente voltar um pouquinho no texto, ele está falando que adorarão a besta. Na verdade aqui esse texto fala de duas bestas. Uma que os teólogos entendem que
que é o poder do Império Romano, o poder dos homens, e o outro seria aqui do falso profeta. Então, são representados aqui nesse texto, em Apocalipse 13, na visão ali que Deus dá a João, na ilha de Pátmos, sobre essas duas bestas. Então, ele está dizendo, todos os habitantes da terra adorarão estas bestas, cujos nomes não estão no livro da... Então, assim, todos exceto aqueles que conheceram a Jesus, creram em Jesus, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que ele foi morto desde a criação do mundo. Por isso que é importante saber que milhares de pessoas morreram na cruz, mas a cruz de Cristo ela é diferente. É um plano de Deus, não foi um acidente. E aí, em Atos 2:23, tem um último texto que eu queria trazer para você, para validar este contexto bíblico e para a gente ter esse entendimento. A palavra de Deus diz assim: este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. Na minha versão aqui diz assim, foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então ele já sabia: predeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Então esse texto está dizendo que ele seria morto como um transgressor da lei e seria pregado na cruz, mas que isso já era presciente, que Deus já sabia de forma antecipada, desde a fundação do mundo. Amém? Isso é algo importante para a gente falar assim: qual o tamanho do amor de Deus? A gente não sabe qual é, porque a gente nem consegue entender esse Deus em profundidade. Meio doido, né? Antes de pensar em todas as coisas que foram criadas, Deus já pensou numa saída e na forma como os seus seriam resgatados. Dá para imaginar uma coisa assim, né? É inimaginável o amor desse tamanho. E quando a gente começa a entender o tamanho desse amor, quando a gente olha para aquela pergunta: quer me seguir? Pega a sua cruz e vem. Ele começa a nos dar base e fundamento para que a gente possa verdadeiramente falar um sim com Jesus. Porque isso começa a nos encher de esperança. A cruz, ela significa, ela tem ali uma visão de redenção e sacrifício. É o pagamento de uma dívida. Ela não é como se fosse uma carta de liberdade. Eu sou livre de algo, porque alguém pagou o preço por ela. Nem precisa colocar, não vou ler aqui. Lá em Isaías 53:5, aqui é legal a gente entender, e é por isso que é importante eu voltar para a escola bíblica. Isaías está no Antigo Testamento, amém? Jesus já vinha vindo ao mundo como homem no Antigo Testamento? A gente sabe que ele estava lá porque estava desde o princípio, mas não como homem. Então aqui já é uma visão profética do que aconteceria e que reforça aquela visão de que já estava no plano de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que ele está dizendo é que aquele Cristo que no Getsemane chorou sangue, ele já estava naquele momento carregando o peso não da culpabilidade dele, mas da minha, da sua, de todos aqueles que você conhece e daqueles que você não conhece, daqueles que já estiveram em carne e osso e viraram pó de novo, e daqueles que ainda virarão carne e osso. Olha o tamanho do peso, olha o tamanho da condenação de Jesus. Você imagina que depois, lá na cruz, depois de tomar, Jesus disse que estava com sede lá na crucificação. E aí não havia, imagina você sangrando, fazendo esforço físico, sendo maltratado, humilhado, o nível de desidratação que ele estava. Eu falo assim, com sede.
E aí coloca um vinagre na boca de Jesus. Alguém já tentou beber vinagre? Uma época doida aí que minha esposa falou assim, não faz bem, vamos tomar vinagre com água lá, mexe coisa horrível. Não, mas de maçã faz bem. Alguém já fez essa besteira? Ah, delícia, fala a verdade. Teve uma aqui que foi zoada aí, que falaram que fazia bem. Jesus, depois escovou os dentes, né? Você imagina naquela situação, colocam vinagre ali, uma espécie de esponja na boca de Jesus, e aí ele dá o seu último suspiro, levanta o pé naquela situação e fala assim: Tetelestai, tá pago, está consumado, o Salvador me pertence. Você pertence a Ele. É muito bonito a gente pensar nisso, porque é um amor que a gente não consegue compreender. Estou vendo a mãe aqui de primeira viagem, olhando para a filhinha ali, com um olhar de contentamento. Não é este amor, é muito superior a este amor. Porque é um amor perfeito, não é um amor egoísta. Não é um amor de posse. É um amor divino. É um amor sem falha, sem vício, sem medo. A cruz ela deve significar morte por pecado, mudança de vida. A cruz deve significar que as coisas devem ser diferentes depois da cruz. Se eu entender o que a cruz é, as coisas velhas ficam para fora. E as coisas novas, da nova criatura, tem que aparecer em mim. Isso é entender a cruz. Romanos 6, do 6 ao 7 diz assim: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O que está dizendo é que aquele homem imperfeito, pecador, ruim, atrapalhado. Moron falava que ele era o pior lá da turma do fundão do Senai, né? Aquele homem que ouvia a voz do Senhor foi crucificado lá atrás. A parte de mim é que ele tenta voltar de vez em quando, né, pastor? De vez em quando ele eu aqui, né? E a gente volta para a cruz de novo para matar esses infelizes. Nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não servirmos o pecado como escravo, pois quem morreu foi justificado do pecado. E aí, se ele é justificado do pecado, o que se pressupõe? Que a gente pare de pecar, ou que a gente diminua o nível de pecado, e que a gente vai aprendendo com o Espírito Santo de Deus para ser diferente. A cruz significa morte para o pecado, para o pecador, e nascimento do novo eu, de um filho amado. Eu saio da posição de criatura de Deus para filho amado de Deus. É a cruz que permite fazer isso. Paulo diz lá em Gálatas assim: agora não vivo mais, Cristo vive em mim, porque ele foi crucificado com Cristo. O que ele está dizendo é que ele nasceu de novo num corpo de fé, como filho de Deus, porque Jesus o amou e o entregou por ele. A cruz, ela significa vitória sobre o mal. A cruz significa vitória sobre Satanás. A cruz significa que o inimigo de nossas almas, nada pode com a gente. A Bíblia diz, né? Aproxime-se de Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de nós. É importante a gente ler a Bíblia e começar a gravar alguns versículos e começar a exercitar ele, porque na hora da aflição a gente tem para onde recorrer. Eita, estou aqui numa perseguição danada, estou aqui num perrengue danado, estou aqui me sentindo opresso, estou numa guerra danada. A Bíblia diz que nós devemos levantar contra Satanás, porque ele já perdeu na cruz. A Bíblia diz se aproxime de Deus,
Busque ao Senhor, se alimente da palavra, esteja com Ele, esteja na casa do Senhor, ore, se fortaleça daquilo que edifica a tua vida. E naturalmente, o diabo não encontra espaço para tentar a sua vida. Naturalmente, ele vai procurar outro lugar. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer até levar de estimação aquele problema, né? Olha a minha cruz aqui, olha o Satanás que não larga meu pé. Não é essa cruz que precisa carregar. Não é sobre isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre nos trazendo para próximo dele. E não diferente disso. É importante entender a cruz de verdade. É importante entender com profundidade, porque a morte de Cristo na cruz e a ressurreição, ela tem que balizar todos os nossos dias. Ela tem que estar contida em todos os nossos pensamentos e decisões. Eu preciso lembrar sempre: eu sou um filho amado de Jesus Cristo. Deus Pai, na sua misericórdia, no seu amor, enviou o seu Filho para que eu tivesse esperança, para que o véu fosse rompido e eu tivesse um acesso até Deus. Lá em Colossenses diz assim, 2, 14 e 15: e cancelando o escrito da dívida, que persistia em ordenanças aos que não era contrário. Então assim, toda acusação que Satanás tinha contra a gente, removeu-o, pregando na cruz e despojando os princípios de potestade, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles pela cruz. O que ela está dizendo é que publicamente Jesus triunfou contra todos aqueles que te acusavam. É uma vitória sobre o mal. Hebreus 2,14 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que a sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, aquele que separava a gente. Aqui na verdade eu estou em Hebreus 2,14, né? É tudo bem, relaxa. Através do sangue e do corpo de Cristo, através do sacrifício da cruz, a cruz representa a vitória sobre Satanás, sobre o império da morte. A sua vida não pode mais ser comprada por Satanás. Jesus já pagou por isso. Sabe o que é muito doido? Que a gente, às vezes, no dia a dia, a gente esquece dessas coisas. Às vezes, no dia a dia, a gente se permite experimentar coisas que vêm para a nossa destruição. Às vezes, no dia a dia, a gente faz escolhas, ouve conselhos, coloca o nosso pé em locais onde a gente não deveria estar. Às vezes, a gente fala o que não deveria. Às vezes, a gente sonha com o que não deveria. Às vezes, a gente briga pelo que não deveria. E a gente sabe lá no fundo, porque o Espírito Santo grita dentro de nós, que não é esse o caminho. E mesmo assim, sabe o que a gente faz? Dá um passo. Porque a gente, na nossa natureza humana, se a gente olhar desde o princípio lá, Adão e Eva, imagina o tamanho da liberdade, da fartura, do privilégio que era ser Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, um lugar onde tudo era perfeito, onde ele tinha acesso a todas as coisas. Tinha acesso ao quê? Todas as coisas. Com exceção de uma única coisa, era Deus trazendo ao homem a necessidade da obediência, da reverência, de entender quem é Deus e quem é o homem. Falou assim, ó, você pode tudo, você reina sobre tudo, você ordena sobre tudo, eu te dou o direito até de escolher o nome dos bichinhos que estão aí. Só faça o seguinte: deste fruto, desta árvore, você não chega perto. É muito doido porque a nossa mente humana, ela vai atrás daquilo que não presta, daquilo que não nos faz bem. Está lembrando de coisa aí, é? Não, é verdade. É muito doido, né? Se você falar para uma criança, você pode ver todas as coisas aqui nesse lugar, só não mexe naquela gaveta e naquele armário. Onde ela vai mexer? Você fala, tudo que você tem ali, você precisa estar na gaveta, o resto não tem, vai mexer, todo o resto vai deixar na gaveta. Não é isso?
E a gente é igual. Olha o tamanho do amor de Deus por mim. A palavra de Deus diz que Ele sonhou com você, que Ele já planejou, projetou a morte de cruz, o sacrifício de Cristo, para que você tivesse esperança, e a gente escolhe outros caminhos. Que doideira, né? Eu tenho vergonha, não dá? Vou fazer uma pergunta retórica, mas você responde para você mesmo aí no seu pensamento. Quais são os passos que você tem dado, que você tem que parar de fazer? Quais são os lugares que você tem frequentado, que você não deveria frequentar mais? Quais são as conversas que você tem participado, que você não deveria participar? Quais são as escolhas que você está fazendo, que você não deveria escolher mais? Quais são os motivos do seu sofrimento? Quais são os motivos da sua aflição? Quais são os motivos das suas dores? Será que elas edificam você ou elas destroem você? Será que é para ser aceito, reconhecido, fazer parte de um grupo? Se todo mundo faz, vou na onda. Porque senão eu vou falar que eu sou careta. Quando a resposta vai dizer eu sou eterno. Porque alguém já pagou o preço pela minha vida. E aquele, o único que poderia me rejeitar, não me rejeitou. É para este grupo que tem que fazer parte. A palavra de Deus diz que o mundo todo se curvará para duas bestas: o poder, o império e falsos profetas. Mas aqueles que reconhecerem a Cristo em essência, em verdade, no coração, terão o nome deles no livro da vida, e esses serão eternos. É importante a gente entender o que é a cruz e como ela tem que transformar a nossa vida, o meu eu, a minha escolha, a minha decisão. Não é falar nada disso. Mas faz um culto evangelístico para crente velho, tem um monte de crente velho aqui, inclusive eu. Mas será que a gente não normaliza coisas que não deveriam ser normalizadas? Será que a gente não se habitua com decisões tomadas no passado que já entraram dentro do nosso eu, isso faz parte da minha personalidade? Eu sou assim. Crente Gabriel não faz sentido, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, não lembro como é que é a música. Mas a palavra de Deus diz que a nossa mente, o nosso corpo, ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos revestidos da graça dele, do poder dele, para sermos novos nele. E quando eu falo assim, eu sou deste jeito, a minha personalidade é essa, eu estou dizendo que a personalidade de Cristo não tem espaço na minha vida, que os frutos do Espírito não têm espaço na minha vida. E aí talvez eu esteja vivendo um evangelho de mentira. Eu estou dizendo que é um passe de mágica, estou dizendo que é um processo. Mas é um processo que nós devemos estar atentos o tempo todo. Quando ele tem que estar atento? O tempo todo. A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar, não é isso? Não, ela diz que nós devemos vigiar e orar. É o contrário. É o contrário. Vamos pensar na saúde. Pensa na saúde. O que é melhor? Eu não cuidar da minha saúde, ficar doente e depois tomar um remédio? Ou eu tomo cuidado com a alimentação, atividade física, durmo bem, para não ficar doente nesse estado do remédio? A Bíblia está dizendo exatamente isso. Vigia primeiro, ora depois. Está dizendo que um substitui o outro, mas está dizendo que existe uma ordem de prioridade. Vigia. Vigia. Vocês vigiaram, ainda não tiveram juízo depois, mas vigiaram um pouco. É um fato. A gente deve vigiar.
Porque nós temos a vitória na cruz. A vitória contra o mal. Satanás não tem espaço contra a tua vida. Outro significado da Bíblia, outro símbolo é a reconciliação com Deus. A cruz é o ponto em que o homem é reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Cristo. A separação causada pelo pecado é desfeita e podemos ter paz com Deus. Oh, glória. Efésios 2,16 diz assim: pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E Colossenses 1,20 diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. O texto de Efésios, inclusive, ele fala aqui de uma igreja, e de uma igreja que era composta de forma bastante segregada. Eu tinha lá judeus e tinha gentios. Os judeus se achavam mais melhor de balão do que os outros, e havia como se fosse, inclusive, separação física entre eles. O que o texto aqui está nos dizendo é assim: através da cruz de Cristo, vocês se tornam um só corpo. Vocês se tornam um diante do Pai. Então aquilo que era contenda está reconciliado entre vocês e entre Deus. A melhor coisa que tem é a gente ter uma comunidade de fé. Uma comunidade onde a gente pode contar, onde a gente pode compartilhar e desfrutar. Essa semana a pastora Lamar estava me contando de uma entrevista que ela viu daquela apresentadora e repórter, Marília Gabriela. Todo mundo sabe quem que é, né? E ela agora está aposentada. Você não deve estar vendo ela na televisão, no YouTube, em lugar nenhum. E ela sempre teve uma vida onde ela foi muito paparicada, convidada para estar em lugares. Ela estava sempre falando com gente importante, era uma grande entrevistadora, então ela falou com os maiores nomes e sumidades, com pessoas, ela era convidada para estar em eventos, em muitos lugares. E ela falou: mas eu já vejo tanta gente no meu dia a dia. E ela foi cortando esses eventos, ela foi cortando essas relações pessoais. E aí na entrevista ela fala da solidão que ela tem hoje. E ela assim: por vezes eu me permito chorar pela ausência de uma comunidade, de relacionamento. A cruz, ela nos traz esse reconciliamento, esse entrosamento e essa relação entre pessoas. Não é bom quando a gente tem um problema e a gente olha para o lado e fala assim: eu posso contar com o meu irmão. Eu estou com um problema na minha casa aqui, eu posso contar com o meu irmão. Nem se for para orar, mas às vezes até para investir, às vezes é para aconselhar, para orientar, às vezes é para puxar a orelha, não vai por aí não. Mas eu estou junto com você. Eu falei para você não ir, você foi, você deu mal, mas eu estou aqui para trazer de volta. A cruz é tudo isso. É um símbolo de amor incondicional de Deus. É um amor que a gente não consegue explicar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Eita, só o fato desse versículo da Bíblia. Vamos tentar de novo. Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante a gente ler a Bíblia e a gente ir decorando alguns versículos, porque eles vão ser muito úteis nos dias difíceis. Quem aprende mais tem mais recurso. Não é? O irmão Edson é zelador lá no prédio de trabalho, né, irmão Edson? Agora, se você tiver lá que desentupir uma tubulação e eu te der um alicate, falar desentope com esse alicate, vai dar certo? Vai não. Porque você não tem a ferramenta correta. É isso aí.
Improvisa, irmãos. Improvisa como não tem como improvisar, não. Ela falou, não, eu vou te ajudar então. Eu vou te dar uma chave de roda. Tem jeito. Ah, então eu vou te dar um passa-fio. Talvez funcione, mas pode ser que não. Posso até que colabore, mas vai ser difícil. Amarra o alicate nele, irmão. Pronto. Agora, você percebe que se a gente não tiver as ferramentas corretas, a gente vai ficar de mãos atadas para resolver problemas do dia a dia. Se a gente não conhecer a Bíblia, a gente não vai acessar o recurso correto para que ele tome uma boa decisão. Talvez a gente vai conseguir com um passa-fio e um alicate empurrar lá e vai dar certo. Talvez sim, talvez não. Mas de repente eu tinha lá a ferramenta correta. Lá, como é que... Você tem aquele motorzinho, aquele cabo de aço gigantesco, você vai... Aquele desentope, né? Vai. Porque a ferramenta é correta. Com o passa-fio, posso até que alguma coisa no lavatório você consiga ali fácil. Um alicate, um aramezinho ali, com o jeitinho, você dá um jeitinho, né? Mas a gente às vezes a gente faz gambiarra com a palavra do Senhor para a gente tentar achar algumas respostas onde ela tem ela clara. E se a gente não estudar, a gente não vai ter. Estou pagando na escola bíblica dominical, culto de ceia. Amém? Amém. É importante a gente se ferramentar naquilo que muda a nossa vida e nossa história. A gente precisa conhecer em profundidade os conceitos da palavra. O que a cruz de Cristo significa para mim? No final é só um símbolo. Ela não tem misticismo, não tem nenhum tipo de poder, não está nela. Mas o que ela simboliza, do que aconteceu na crucificação e da ressurreição de Cristo, ela sim transforma a minha vida. Eu até brinquei, tinha um irmão que vinha na igreja e ele acabava o culto, ele queria beber água, ficava aqui e falava, essa água é... Menino, para com isso. Essa água é só uma água. Se é o pastor Mauro que ele chega aqui e fala, se não trocar essa semana eu nem bebo. Você vê a diferença? E aí hoje eu peguei uma garrafinha de água aqui para a dona Zilda, que estava aqui, ela falou, está cheio, deve fazer umas 3 semanas. Eu lembrei desse rapaz, falou, ó, se ele estivesse aqui, ele ia falar, oi, essa água aqui vai curar minha vida. Você vê que a gente começa a procurar misticismo. Ela falou, e o Mauro não ia chegar nem perto dela. É a diferença entre alguém que conhece a palavra e alguém que não estuda a palavra. Não existe base bíblica para a gente falar que essa água que ficou aqui onde eu posso. Não tem isso, não existe. Qualquer coisa disso aqui é invenção aí, como é que diz? É invenção que não leva a lugar nenhum. Por isso que é importante a gente ter conhecimento. A cruz é amor incondicional. Romanos 5,18 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estou falando um monte de versículo para vocês anotarem alguns e guardarem eles aí. Lê eles de novo. Eu podia ser mais simples. O Mateus até assustou quando eu peguei a lista. Eu não vou falar todos não, mas eu vou falar alguns. A cruz de Cristo representa a paz. Uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que só a confiança nele, o cuidado dele, o amor dele pode nos trazer. Mesmo em meio à confusão e à tribulação. Colossenses 1:20 diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra quanto que estão nos céus. Então a paz é o reconciliamento com o Pai. Efésios 2,14 diz assim: pois ele é a nossa paz. Amém. E no 15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Aqui ele está falando assim: a gente não deve seguir um book de receitas, mas deve conhecer a Cristo e ser transformado por Deus, para criar em si mesmo
Dos dois, um novo homem fazendo a paz. Aqui está falando de um povo dissidente, juntando como um só corpo. Amém? E a cruz é uma mensagem de poder. Para aqueles que não entendem, ela parece loucura, é isso que a Bíblia diz. Mas para aqueles que entendem, a mensagem da cruz, o Evangelho, é poder de Deus na minha e na sua vida. Mas ela também é, e aí eu queria voltar aqui para o início da nossa mensagem. Então vocês lembram tudo que a gente falou aqui sobre a cruz? Redenção e sacrifício é a nossa carta de liberdade. Morte do pecado, mudança de vida, vitória sobre o mal. Satanás perdeu. Reconciliar com Deus, o amor incondicional de Deus, paz e poder de Deus. E por último, eu quero trazer que ela é símbolo de discipulado, de andar com o Senhor, de renúncia. Lucas 14, 27 diz assim, 14, 27. E depois era Mateus 16, 24. Você invertiu. Não, eu inverti? Eu leio aqui, relaxa. Lucas 14, 27 diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E o 16, 24, aquele que a gente leu no início do culto, diz assim, então, de Mateus, tá? Jesus disse aos seus discípulos, se, aqui é uma condicionante, é uma condição, se, quando a gente, não vou ficar com vergonha, deixa eu falar, ser uma condição de algo acontecer, uma decisão. Se você gastar menos do que você ganha, você vai ter uma vida financeira estável. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ter uma dificuldade, vai ser um mau pagador. Não é? Simples assim. Se você optar em não trabalhar, você vai passar essa dificuldade. Se você trabalhar e se você administrar o seu recurso com sabedoria, você vai ter uma vida confortável dentro da sua condição. Amém? E aí, isso tanto vale se você ganhar 1 milhão ou 1 milhão. Se você ganhar 1 milhão e gastar 2 por mês. Eu estava vendo outro dia, inclusive, aquela juíza que deu mandado de prisão lá pro cantor e para a influência, que ela está sendo executada por uma dívida de mais de R$1 milhão por um banco. Nós sabemos que o juiz ganha bem, mas descobrimos que ela gasta tão bem quanto ela ganha, ou mais do que ela ganha. Então não tem a ver com o que ganha, tem a ver com o que é o ser. E a palavra diz assim, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre a cruz, o que ele está dizendo é assim, deixe suas paixões de lado. Deixe aquilo que você acha que te mantém de pé. A Bíblia nos ensina muito sobre o dinheiro, porque muitas vezes a gente confia no poder que o dinheiro nos traz. Na condição, no poder de fazer, de ir, de comprar. Eu tenho saúde porque eu pago os melhores médicos, eu pago os melhores remédios, os melhores tratamentos. Não, você tem saúde porque Deus te deu saúde. E porque você foi um bom administrador dessa carcaça que Deus te deu. A gente começa a colocar a nossa confiança naquilo que nós temos em pessoas. Sei que o Dedê está trabalhando aqui para numa campanha de um vereador, e eu sei que, conversando com o Dedê, confia-se muito nos contatos, nas pessoas, na dedicação, não é isso? Onde está a confiança? Nos outros, na mídia, no dinheiro da campanha, no poder. E quando a gente começa a colocar não entender esse ser, a gente começa a falar assim, eu não quero carregar essa cruz. Eu não quero morrer para mim mesmo. Quando Paulo diz assim, eu fui crucificado com Cristo, já não vivo mais, Cristo vive em mim, ele está dizendo assim, peguei a minha cruz, neguei a mim mesmo, e estou seguindo o meu Salvador. E não é fácil tomar essa decisão. Tem uma passagem que
e já para encerrar então a última parte do nosso culto, que está em Marcos 10, 17 em diante. E ela diz assim, aqui não é uma parábola, tá? Tem muitas parábolas, mas aqui é um fato. Então, o fato é o que aconteceu de verdade lá naquele dia. Então, imagina Jesus andando com o povo, e pondo-se no caminho, correu para ele um homem. Quem correu para ele? Vamos ver na cena, imagina a cena. O qual se ajoelhou diante dele e perguntou. Crente, né? Tem um homem ali, ajoelhou. E ainda falou assim, bom mestre, colocou até um adjetivo ali no mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele está reconhecendo Jesus como mestre, está colocando o adjetivo de bom mestre, e está falando assim, ó, para eu herdar a vida eterna, eu preciso entender o que esse mestre diz. Até aí tudo certo, sim ou não? E aí Jesus, a primeira coisa que ele fala assim, por que me chamas bom? Ninguém é de bom, senão um, que é Deus. Aqui, na verdade, a gente já traz uma reflexão bastante interessante, porque a gente tende a nos achar bom em diversos assuntos. A gente tende a achar que a nossa postura é boa. Ah, eu ajudo fulano, eu faço não sei o quê. E eu começo a justificar o quão bom eu sou. Alguém já se pegou fazendo isso? Eu já. Eu faço porque ele me amou primeiro. Eu faço porque Deus é bom. Porque antes da criação do mundo, ele já tinha um plano para me alcançar. Então não há nada que eu faça que me torne bom como aquele que me criou. Vamos lá. Tu sabes, aí Jesus continua, né? Tu sabes o mandamento? Não trai ninguém, não adultere, não mate ninguém, não furte nada, não roube nada, não dê falso testemunho, não conte mentira, não defraudarás alguém. A juventude adora defraudar. A galera que está solteira aí adora contar umas mentirinhas para os outros. Falar, eu te amo, eu te desejo. A hora que tem o que queria, base some, isso é defraudação. Enganei alguém. Eu prometi algo que eu não fui capaz de honrar e cumprir. E eu fiz por um benefício de algo. É pecado. Excesso de galanteio é pecado. Homens do Senhor e mulheres do Senhor têm postura. Mais do que uma boa palavra, uma atitude. Não defraudarás alguém. Honra teu pai e a tua mãe. Então, está dando aqui muita orientação. Você fica aí. Nessa hora, esse homem falou, arrebentei. Então, quando você lê aqui, você fala, você se encaixa nisso, ou não? Você fala assim, olha, eu sou fiel à minha esposa, não matei ninguém, não roubo nada que não é meu, vigio muito para não falar mentira, dar falso testemunho, não estou prometendo aquilo que não posso cumprir, honro meu pai e minha mãe. Arrebentei. Estourei no norte. Acho que foi isso que o cara pensou. Acho que o coração dele até inflou naquele momento, ficou grande. E aí o texto continua. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso eu guardei desde lá do passado. Estourei. Eu era mocinha, era pequenininha, já fazia tudo isso. Olha o cara. E aí continua o texto. E Jesus, olhando para ele, o que ele fez? O amor. Sabe o que é? Às vezes é mais dolorido. Às vezes a gente toma uma chulapada de Jesus. Porque tomar uma chulapada na raiva e no ódio nem dói, né? Fala, deixa eu parar. Vou orar pela sua vida. Mas quando alguém com amor olha para você e fala, vamos conversar. Você sabe que eu te amo. Mas aquelas conversas sérias de vó, né? Os netos da Nazida que eu diga, né? O amor, ele disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem
que ele faz? Toma a cruz. E segue. Mas você morre para aquilo que é importante para você. Diz que esse aqui era um jovem rico, que tinha muitas posses. Jesus foi aonde estava o coração dele, onde estava a confiança e certeza dele. Ele queria Cristo, mas ele não queria abrir mão de nada para ter Cristo. Abre mão do seu tesouro. Abre mão do seu tesouro. Abre mão da sua certeza. É exatamente o texto da oferta. O que chamou a atenção aos olhos de Jesus? Era o que sobrava? Ou era o tudo de alguém? A cruz me convida e te convida todos os dias. Mas por vezes a gente vai ali. E porque Deus vai requerer de você que onde está o seu coração, para que o seu coração seja plenamente dele. Aqui o problema não está na riqueza. Aqui o ponto onde ele colocou o dedinho na ferida, assim, assim, com amor, era no coração desse jovem rico. Larga tudo, pega a sua cruz e vem comigo. Fácil. A gente precisa ser crente com convicção toda. Se tiver algo que suba ao seu coração, começa a falar, Senhor, vou descer esse negócio aqui. O céu começa a desviar você. E aí, da centralidade de Cristo Jesus. Pode ser um time de futebol, pode ser um emprego novo, pode ser uma conta no banco, pode ser uma namorada, pode ser um namorado, um filho. É centralidade em Cristo Jesus. Não é que eu tenho que ser negligente com essas coisas, porque a gente é mordomo daquilo que Deus nos deu. Não é isso. Mas o nosso coração tem que estar em Cristo Jesus. E se eu entender que meu coração está em Cristo Jesus, tudo isso que Ele me colocou e que me trouxe algum tipo de alegria no coração, eu tenho que colocar uma intensidade de glorificar o nome de Deus de forma extraordinária. Isso é mordomia. O que eu preciso deixar claro é que aqui havia um tesouro que não era Cristo no coração desse jovem. A confiança dele estava no que o dinheiro podia comprar, no status que ele tinha. E aí o texto continua. Mas ele, pesaroso desta palavra, vixe, acho que eu não estourei no norte. Pegou. Retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Ele está falando assim, Jesus, a minha eternidade não vale tanto assim. Lembra das duas bestas de Apocalipse? A do poder, do império e da enganação religiosa? Aquele seguiu uma. E a gente começa a refletir, a gente se enxerga em si lado, assim ou não? A gente tropeça, não tropeça? E a gente tropeça rapidamente. Pedro, ele identifica Jesus como Cristo. Jesus fala assim, sobre Pedro, você será a pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Se a gente for lá 2 versículos para frente, ele fala assim, sai para lá, Satanás. Isso é pedra de tropeço. Porque a gente é exatamente assim. Só que a gente precisa o tempo todo vigiar, orar
e voltar, largar, abrir mão daquilo que está nos afastando de Deus. Jesus está voltando. O caminho, ele é estreito, mas precisa ter convicção para seguir. E o texto continua. Então Jesus, olhando em redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele continua. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que ele está dizendo é, primeiro você imagina, né? Você já viu o buraco da agulha, o tamanho do camelo. Falou: eu consigo fazer esse negócio passar aqui mais fácil do que o rico que tem o tesouro dele no dinheiro. Isso vale para qualquer coisa onde está o nosso tesouro. Você está falando: eu sou rico, então essa questão eu não tenho. Mas não é disso que a palavra está dizendo. Agora eu não sou rico, mas acordo de noite e tarde de noite pensando no quão rico eu vou ficar. Onde está o seu Deus? Estou querendo ser aceito pelo aquilo que eu tenho, não pelo aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Eu estou dizendo que a gente não deve trabalhar, administrar bem e ter conforto na vida, não é nada disso. Estou dizendo que o nosso coração tem que ter lugar na centralidade de Cristo Jesus. Porque está cheio de gente tão pobre que só tem dinheiro. Eu falei aqui da Marília Gabriela, foi uma entrevista pública, então posso falar aqui. Tenho certeza que dinheiro não é problema para ela. E nunca foi. Mas essa condição de assistir um culto abraçadinho, ela não tem. Essa condição de conhecer alguém que sonha uma vida, ela não tem. Essa condição de olhar para a sua semente e falar assim: obrigado, Senhor, e dê sabedoria para cuidar. Mais um bocadinho. E eles admiravam ainda mais, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Agora estou confuso. Que os ricos podem ofertar, pode ajudar no ministério, pode fazer um monte de coisa. Eles são influentes, eles chegam em lugares onde a gente não chega. E agora, como é que salva então? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. A nossa salvação está na cruz. Esse texto continua lá na frente. Vamos ler até o final dele. Só um pouquinho. E Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Falou assim: eu estou no norte, né? O Pedro está falando assim. Pedro era desse, né? Eu larguei tudo e te segui. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Você vê que ele está trazendo aqui, está ampliando a visão que é a nossa riqueza. Ele está falando, inclusive, de relações emocionais fortes. É brabo, né? É brabo. Não vai falar que ele tem que largar a família, não é isso. Mas se preciso for, Se tiver que escolher entre... É doido isso aí. Entre Jesus e um filho, é Jesus. Não foi esse o teste que ele fez para Abraão? O pai da fé? Não foi isso
que aconteceu com Jó? Você revolta comigo agora, Jó? Perdeu tudo. Mas Jó sabia quem ele era em Cristo Jesus. E o texto continua de uma forma tão linda. Então não há ninguém que tome decisões duras para seguir a Cristo e não receba 100 vezes tanto já neste tempo. É muito doido porque o texto já vem com promessa. Ele fala assim: você vai ter suficiência e abundância. Quando a gente olha o texto de Jó, eu estou falando de muita coisa na Bíblia aqui, então vem para a escola dominical. Quando a gente olha o texto de Jó, a palavra de Deus diz que ele perdeu tudo, mas que no final, quando ele não se levantou contra Deus, ele se coloca em oração para os seus amigos que estavam em dificuldade, menor que a dele inclusive. Tudo é restituído. Pegar a cruz é abrir mão de nós mesmos. Não é falar como eu sofro, não é isso. Aquilo que eu sofro não é importante perante aquele que pagou o preço da minha vida. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, vinde, irmãos. Pegue sua cruz e saia. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no século futuro, a vida dele. Tem mais um só, né? Ou dois? Tem um dos últimos primeiros lá, né? Esse e mais dois. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Aquela história, os últimos serão primeiros, que a gente usa fora de contexto total. Então está dizendo que, de repente, aqueles que têm muitas coisas, aqueles que parecem que estão estourando no norte, estão tomando decisões que não os levarão ao fim do tempo. Mas aqueles que, de repente, parecem humildes, simples, mas que entenderam o amor do Senhor, que entenderam o sacrifício da cruz e o significado da cruz. Por isso que eu trouxe aqui, a gente podia ficar ainda mais 2 horas falando do simbolismo da cruz, do que ela representa. E aí, para a gente seguir, a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar nisso de verdade. A palavra em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ou a gente crê nesse Deus, ou nada que eu disse hoje aqui faz sentido. Nada. Vai para uma baita perda de tempo. Se você não crê nesse Deus, vamos começar a orar para Ele se revelar na sua vida. Porque tem promessa para a tua vida. E aí, para a gente seguir a Deus, a gente precisa de uma outra coisa, além da fé, chamada coragem. Josué andou com Moisés. Chegou na hora de entrar na terra prometida. O seu líder, Moisés, ficou. Se não conhece a história, escola bíblica dominical. Moisés ficou. E quem seguiu liderando aquele povo foi Josué. Imagina a responsabilidade daquele homem. Deve ter dado um tremor nas pernas danado, né, irmão? Um monte de homem ingrato, cheio de revolta, né? Cansado. Alguns incrédulos lá já duvidando se era mesmo, se não era. Rodou que nem barata tonta, já não aguentava mais comer maná. Aquele arco-íris de repente, de novo esse arco-íris aqui. Estou com sede, estou com fome, quero coisa diferente. E aí esse povo para a terra prometida. E aí a palavra para Josué é muito bonita, que ela diz assim: não te mandei eu, não sou eu que estou nesse negócio. Deus falando. Esforça-te e tem bom ânimo, seja corajoso. Não temas, nem te espante, não te desanime, não desista, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. A cruz
É o lugar onde morremos para o mundo e o mundo morre para nós. E a gente só vai estar neste lugar se a gente tiver convicção e fé e coragem. Aquele jovem, talvez ele tivesse fé, mas a fé falhou num pedacinho dele e faltou coragem. Nós temos insegurança. E agora, o que vai ser depois disso? E aí, para encerrar, vamos ler o versículo inicial de Mateus 16, 24. Não está brincando hoje, né? Fiquem de pé, vamos ler juntos aqui. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Interessante que a gente recebeu aqui muitos convidados, pessoas estavam mais distantes. E Deus mudou a mensagem. Mudou? Eu creio que Ele mudou por um propósito. Acho que eu nunca preguei tanto sobre a cruz. Eu quero fazer um convite. Talvez você esteja meio desanimado, afastado, sem forças, com dúvidas. Talvez em algum momento da sua vida você já tenha declarado Jesus, mas os caminhos te levaram para outros lugares. E hoje tem um convite para você voltar. Jesus te ama, do jeito que você está. Ele não está aqui para julgar as suas escolhas, as suas decisões, os seus escorregões. Já estava pré-planejado, determinado antes de tudo. Que a sua vida vale a pena com esse Jesus. Talvez você também nunca tenha declarado publicamente seu nome de Jesus. Se você é alguém que nunca falou sim para Jesus de forma oficial, assim, Jesus, eu entendi a cruz, eu quero experimentar essa cruz, eu quero viver essa cruz, eu quero entender o que é esse fardo leve, esse jugo suave de andar ao seu lado, eu quero entender o que é o privilégio de ser carregado por ti, de ser aperfeiçoado por você, de ter a mente inundada pela tua presença. Se tiver alguém que quer falar sim para Jesus hoje, queria pedir para que viesse aqui à frente. Não tenha medo, não fica intimidado. Faz muito tempo que eu não faço apelo aqui na igreja. Mas Deus colocou para fazer porque tem propósito na tua vida. Vou perguntar só mais uma vez. Quer ver? Se quiser, venha à frente, perguntar só mais uma vez. Se alguém quer falar sim para Jesus hoje, venha à frente. Senhor Deus e Pai, Senhor nos dê entendimento e sabedoria, Senhor, para tomar as melhores decisões, Senhor. Que nós possamos aprender na cruz, Senhor, que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Que a nossa vida fora da cruz, Senhor, não é nada, ó Pai. Que nós sejamos todos os dias, Senhor, pregados contigo na cruz. Que o nosso eu, Senhor, que revolta às vezes dentro de nós, Senhor, possa morrer hoje, amanhã, até a sua volta, Pai. Santo Espírito, Deus, entre, Senhor, na minha mente, entre na mente dos meus irmãos, Senhor. Mude os nossos hábitos, Senhor. Mude o nosso olhar, Senhor.
Tira, Senhor, a nossa sedução sobre coisas que não nos interessam, ó Pai, que não nos levam a Ti, Senhor. Tire, Senhor, a nossa desconfiança, o nosso medo, Senhor. Nos traga, Senhor, a segurança da cruz, ó Pai, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós tenhamos, Senhor, a coragem, a fé, o bom ânimo de pegar a nossa cruz e de seguir, caminhar contigo, ó Pai, entregar tudo aquilo que tem nos sobrecarregado, que nos tem derrubado, que nos tem desanimado, Senhor. Que nós possamos entregar no Teu altar e morrer nele por Ti, Senhor, contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Direcione, Senhor, os meus passos, direcione esta igreja, direcione os meus irmãos, ó Pai, para que nós possamos caminhar, Senhor, em direção à Nova Jerusalém, à vida eterna ao lado do Pai, Senhor. Que nós sejamos galardeador de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nos dê sabedoria espiritual, nos dê sabedoria do alto, para que nós possamos experimentar o Teu querer, a Tua graça nos alcance nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.